Existe um erro que quase todos os homens cometem quando falam com uma mulher. Eles tentam impressionar, quando, na verdade, as mulheres se atraem pelo mistério. E existem 3 frases simples que podem fazer uma mulher pensar em você o dia inteiro. O problema é que esses homens falam demais, explicam demais, entregam tudo de uma vez. E aí a mulher perde o interesse, não porque ela não gostou, mas porque não há mais nada para descobrir. O mistério cria a atração, a transparência total mata. Você vai entender exatamente o porquê ainda nesse vídeo. Hoje vou te mostrar 3 frases psicológicas que despertam curiosidade e atração feminina. Frases que funcionam porque respeitam como a mente feminina realmente opera. Não são frases para memorizar e repetir como robô. São princípios que você vai internalizar. E quando você entender o porquê de cada uma, vai criar as suas próprias. O interessante é que essas frases não funcionam porque impressionam, mas porque despertam algo muito mais poderoso na mente feminina: o mistério. A atração feminina não funciona como a masculina, que é mais visual e imediata. A mulher se atrai pelo que ela imagina, pelo que ela sente, pelo que ainda não foi revelado. A psicologia chama isso de lacuna cognitiva. Quando você diz algo que gera uma pergunta na cabeça de uma mulher, o cérebro dela fica preso naquilo. Ela começa a pensar em você para tentar completar a informação que ficou faltando. É o mesmo mecanismo que te faz continuar assistindo uma série, mesmo sendo tarde da noite. Fica até o final, porque as frases ficam cada vez mais poderosas. A primeira abre a porta, a segunda acende a chama, a terceira é a que gruda. Cada uma foi colocada nessa ordem de propósito, e a terceira é a que mais funciona. Frase 1. O diferencial percebido. Você é diferente do que eu imaginava. Essa frase ativa 2 gatilhos ao mesmo tempo: curiosidade e validação indireta. Ela funciona porque não entrega nada, só abre uma janela e não mostra o que tem do outro lado. A mente humana tem aversão a informações incompletas, especialmente quando envolvem a própria identidade. E você acabou de criar exatamente esse vácuo na cabeça dela. Quando você diz que ela é diferente do que imaginava, o cérebro dela imediatamente pergunta: diferente como? O que ele imaginava? Melhor ou pior? Ela não tem como desligar essa pergunta. Ela vai surgir enquanto ela lava a louça, dirige, tenta dormir. E cada vez que surgir, o rosto que vai aparecer junto é o seu. Ao mesmo tempo, você não está dando um elogio óbvio, está sendo misterioso e sutil. Isso passa a imagem de um homem que observa, que percebe detalhes, o que é extremamente atrativo. Homens que observam são raros. Homens que comentam sobre o que observam são ainda mais raros. Você acabou de se colocar numa categoria diferente sem precisar explicar nada. Como e quando usar? Use depois de passar algum tempo com ela, presencialmente ou por mensagem. O timing ideal é no final de um encontro ou conversa, não no início. Nunca explique o que quis dizer. Esse é o ponto central. Se ela perguntar, sorria e diga: você vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Diga com leveza, sem peso, como quem está pensando em voz alta. Evite usar em contextos muito sérios ou tensos. Funciona melhor num clima leve. Exemplo prático. Cena: saída para tomar café pela primeira vez. Vocês estiveram conversando por 1 hora. A conversa fluiu bem, houve risos, momentos de silêncio confortável. No final do encontro, enquanto vocês se levantam para ir embora, você olha nos olhos dela e diz: você é diferente do que imaginava. Mas antes de chegar na segunda frase, preciso te explicar por que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra, e a maioria dos homens nunca vai entender isso. Pare, não complemente, deixe o silêncio trabalhar por você. Ela vai querer saber mais e vai perguntar ou sorrir com aquele sorriso de quem foi pego de surpresa. Se ela perguntar como assim, você diz: isso é bom, e muda de assunto imediatamente.
O assunto ficou em aberto, e é exatamente aí que o pensamento sobre você começa a crescer. Frase 2. O segredo escondido. Eu sinto que você esconde algo interessante. Essa frase usa o princípio da projeção reversa. Em vez de você se revelar, o que a maioria dos homens faz, você revela a curiosidade que tem por ela. Você inverte o papel. Quem está sendo analisado agora é ela, não você. E essa inversão cria uma dinâmica completamente diferente na conversa. O resultado é que ela começa a querer provar que você está certo ou errado. De qualquer forma, ela precisa se engajar, precisa responder, precisa interagir mais com você. Ninguém quer ser lido como uma pessoa comum ou sem profundidade. Quando você sugere que ela tem algo a esconder, você a coloca em uma posição especial e ela sente isso. Ela vai pensar: o que ele viu em mim? O que eu tenho de interessante? Essa pergunta vai fazer ela revisitar a própria personalidade, tentando encontrar a resposta. E ao tentar responder essa pergunta internamente, ela fica pensando em você. Você se tornou o espelho que reflete algo nela que ela mesma ainda não tinha nomeado. Como e quando usar? Use depois de observar um comportamento sutil dela, um sorriso guardado, uma pausa antes de responder. Funciona especialmente bem por mensagem, logo antes de encerrar a conversa. Combine com abertura e saia. Talvez um dia você me conte. Nunca use no início de uma conversa, ela precisa ter contexto de quem você é. O tom deve ser calmo e genuíno, não debochado ou provocativo demais. Lembre, você não está acusando, está demonstrando percepção aguçada. Exemplo prático. Conversa por mensagem, fim da noite. Vocês estão conversando há uns 20 minutos. Em algum momento, ela dá uma resposta vaga, esquiva ou desvia de um assunto. Você percebe, em vez de continuar o assunto, você escreve: Eu sinto que você esconde algo interessante. Ela: como assim? Ou: haha, que nada, você está inventando coisa. Você: talvez, ou talvez um dia você me prove o contrário. Depois disso, encerre a conversa naturalmente sem explicar, sem continuar o assunto. Ela vai ficar revisando a troca de mensagens, tentando entender o que você viu e vai querer falar com você de novo. Frase 3. O espelho de poder, a mais forte. Você parece o tipo de mulher que sempre consegue o que quer. Por que é a mais poderosa? As duas primeiras frases criam curiosidade sobre você. Essa cria algo diferente e muito mais profundo. Ela faz a mulher sentir que você a enxerga de verdade. Não a aparência, não o que ela posta, o que ela é por dentro. E ser realmente visto por alguém é uma das experiências mais raras e poderosas que existem. Existe um princípio chamado efeito de espelho de identidade. Quando alguém articula algo que a pessoa acredita de si mesma, mas raramente ouve, cria-se um vínculo imediato. Você não está elogiando a aparência, está reconhecendo o caráter, a força, a personalidade. Isso é raro, e o que é raro prende a atenção de um jeito que nenhum elogio comum consegue. A dinâmica psicológica completa. Ela recebe a frase e sente uma validação profunda. Alguém finalmente viu quem ela é de verdade. Mas logo em seguida pensa: será que ele me conhece de verdade ou está só falando? Essa dúvida gera o loop de pensamento e ela fica lembrando de você enquanto tenta resolver essa questão. O loop só termina quando ela tem mais interação com você. É o que a faz buscar contato. Você não correu atrás, você criou uma razão para ela vir até você. E é aí que a dinâmica muda completamente a seu favor. Variações da frase. Você parece o tipo de mulher que sabe exatamente o que quer. Eu imagino que poucas pessoas te conhecem de verdade. Você tem uma personalidade que não deixa ninguém indiferente.
Dá para sentir que você já passou por coisas que te moldaram de um jeito único. Como e quando usar? Use em um momento calmo, quando a conversa estiver fluindo bem e ela estiver à vontade. Diga com calma, sem sorrir demais, sem explicar, sem esperar validação. Depois da frase, mude de assunto imediatamente, nunca fique esperando reação. Funciona melhor quando ela acabou de contar algo pessoal ou demonstrou força em alguma situação. Não use mais de uma vez por encontro, o poder da frase está na raridade. O segredo está em parecer que você observou, não que você planejou dizer aquilo. Exemplo prático. Jantar ou segundo encontro. Ela está contando sobre uma situação em que precisou tomar uma decisão difícil e tomou com confiança. Você ouve até o final, sem interromper. Deixa um segundo de silêncio depois que ela termina. Olha nos olhos dela com calma e diz: "Você parece o tipo de mulher que sempre consegue o que quer." Pausa de 2 segundos. Sorria levemente, não com excitação, com segurança. Mude de assunto. Fale de outra coisa, peça mais água, comente algo do ambiente, qualquer coisa. Ela vai carregar essa frase na cabeça durante horas, às vezes dias, e quando ela lembrar da frase, vai lembrar de você, sempre junto, sempre colado. Nunca explique ou complemente. O silêncio depois da frase é parte da técnica. Quem explica, destrói o efeito. As 3 frases têm algo em comum. Nenhuma entrega uma informação completa. Elas abrem uma pergunta no cérebro da mulher, mas não respondem. E esse espaço vazio é exatamente onde a atração começa a crescer. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser incompleto do jeito certo. Isso ativa o Zeigarnik Effect, o fenômeno em que o cérebro fica pensando em algo inacabado muito mais do que em algo concluído. Foi descoberto pela psicóloga Bluma Zeigarnik nos anos 1920 e ainda é estudado hoje. Garçons lembram de pedidos em aberto melhor do que pedidos já entregues. O mesmo vale para conversas. Uma conversa que termina com um mistério fica viva na memória muito mais do que uma que terminou completa. Quando um filme termina com um cliffhanger, você fica pensando nele. Quando uma música para no meio, você fica cantando mentalmente para completar. Quando uma conversa termina com um mistério, você fica pensando na pessoa que criou aquele mistério. E é exatamente isso que essas 3 frases fazem, com precisão cirúrgica. Não seja o livro aberto, seja a frase que ela não consegue terminar. O homem interessante não é o que mais fala, é o que deixa mais perguntas no ar. Essas 3 frases funcionam porque não tentam convencer, elas abrem espaço, e quando você abre espaço, ela preenche com a imaginação dela. E a imaginação dela vai sempre criar algo mais poderoso do que qualquer coisa que você dissesse. É por isso que o mistério sempre vai superar a tentativa de impressionar. Frase 1. Você é diferente do que eu imaginava. Gera curiosidade sobre o que você pensa e ela quer descobrir. Frase 2. Eu sinto que você esconde algo interessante. Desperta o desejo de se revelar e de provar quem ela é para você. Frase 3. Você parece o tipo de mulher que sempre consegue o que quer. Cria um vínculo de reconhecimento e faz ela sentir que você a vê de verdade. Mas lembra, frase sem postura é só texto. O que dá peso às palavras é a calma, o timing e o silêncio depois delas. Um homem ansioso que diz essas frases vai soar estranho. Um homem calmo vai soar magnético. Então, antes de usar qualquer uma, trabalhe a sua presença, porque ela amplifica tudo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Isso me diz que devo fazer mais conteúdo assim. É o jeito mais simples de me dizer que você quer mais desse tipo de conteúdo. Não custa nada e faz uma diferença enorme para o canal crescer. E quanto mais o canal cresce, mais conteúdo aprofundado eu consigo trazer para você.
Se quiser aprender mais sobre psicologia da sedução e comportamento masculino, se inscreve aqui no canal. Todo o conteúdo é direto ao ponto, sem enrolação, sem papo de guru. Só o que realmente funciona, baseado em psicologia e em situações reais. Nos próximos vídeos, vou te mostrar os erros que destroem a atração e como evitá-los. Até lá!